A seguir, assistiremos à palestra do pesquisador e consultor Wagner Beskov, sócio-administrador da Transpondo, pesquisa, treinamento e consultoria agropecuária. Wagner, por favor, está com a palavra. Obrigado, Miguel. Muito bom dia a todos os presentes, bom dia aos que nos assistem pelo canal Rural. É um prazer estar aqui essa manhã com vocês. Desde 1995 eu trabalho praticamente exclusivamente com leite e desde 2005 exclusivamente com o setor leite. Até 2012 focado no Rio Grande do Sul e de 2012 para cá no Horizonte Brasil. Os dados que nós vamos trazer aqui hoje, eles se referem a um grupo de produtores do Rio Grande do Sul. Mas os princípios que nós vamos ressaltar aqui, são, para quem nos assiste de longe, são válidos para todo o país. Ok? A grande pergunta que nós nos colocamos aqui é essa: quem está ganhando dinheiro com o leite? No leite nós parecemos ter uma certa bipolaridade. Nós oscilamos entre euforia e decepção. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é que isso não é assim para todo mundo. Tá certo? Eu começo com esse slide contrastante, comparando Brasil e Nova Zelândia. Vocês veem, na primeira coluna, 24 bilhões, isso aqui são dados fechados do ano de 2015, a produção de leite inspecionada daquele país. Um país do tamanho do Rio Grande do Sul, sem subsídios algum no setor agrícola, zero, desde 1984, 87% do volume produzido está na mão de cooperativas e praticamente 100% das propriedades são familiares. Agora, nós estamos falando de propriedades que evoluíram, que são um pouco maiores que as nossas, com um rebanho muito maior, com muito mais vacas por hectare. E esse país produziu 24 bilhões de litros no ano passado. Nós, em todo o Brasil, isso não é Rio Grande do Sul, produzimos 21 bilhões de litros. Perdão, é o inverso, depois ele vai trocar lá adiante. O Brasil produziu 24 bilhões, a Nova Zelândia produziu 21. Obrigado pela correção. Notem o seguinte, se nós vamos atrás dos números de produtores, nós temos aí 800 mil, 1 milhão e tanto no país, mas os produtores que produzem esse leite inspecionado, coletado por indústrias, são cerca de valores estimados entre 250 e 350 mil. Nós ficamos com um valor central aqui porque ele bate com a média que a gente tem de informação dos laticínios. Então, lá, nós, com 300 mil produtores, produzimos um leite em volume próximo a 12 mil produtores da Nova Zelândia. Eles, com 4% dos nossos produtores, produzem praticamente o mesmo leite. E se nós corrigirmos esses dois leites, porque são produtos bem diferentes, lá eles nunca receberam por litro, o produto deles é sólido, eles exportam 95%. Se a gente corrige isso aí, inverte, e eles têm um volume até um pouco maior que nós. Vejam como nós temos um caminho a trilhar. E nós somos um país muito mais rico, com muito mais energia solar, com muito melhores condições climáticas, com muito melhor preço historicamente, e nós estamos sofrendo. Estes dados dessas propriedades... São 305 propriedades, eles não têm a pretensão de ser uma amostra representativa do Rio Grande do Sul, é importante que vocês entendam, são 305 propriedades que nós atendemos ou que orientados nossos atendem, ou parceiros. São propriedades de média de 23 hectares aqui no estado, de 290 litros dia a 2.400, com média de 880 litros. Então, são produtores que vivem do leite, são produtores que dependem unicamente da atividade, com 19 a 105 vacas em lactação, e elas, em média, aí de 14 a 32 litros, média ano. Tá certo? Nós sempre pensamos, eu passo e vamos frisar esse número aqui do ano passado, esse foi o custo operacional efetivo, que coincide com o custo dos produtos vendidos, ou seja, o desembolso, quanto o produtor gastou, e eu peguei esse número porque o produtor tem mais facilidade de entender. Os poucos que apuram seus custos, é esse o custo que ele apura, ele sabe quanto ele gasta.
de 84 centavos, isso aqui não está corrigido, isso aqui é o valor nominal do ano passado. Tá? E esse custo veio agora, médio, desses produtores para 96 centavos. Tá? Aqui nós estamos falando só o que ele gasta. Aqui não está o que ele se desgasta, não está custo de financiamento, não está outros custos do capital. Perfeito? Agora, como é mentirosa a média? Então, a primeira mensagem que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a média é importante, ela nos dá um benchmarking, ela nos dá um referencial, nós precisamos dela, mas nós temos que entender que, para formá-la, existe todo um horizonte de situações, para um lado e para o outro. Então, lá, embora tenha sido 84 centavos o desembolso desses produtores ano passado, ele variou de 56 a R$ 1,12. E este ano, e aqui é dos últimos 12 meses, e uma coisa importante que eu ressalto, que não existe custo de produção de leite do mês, isso não significa nada, porque nós temos que ter todo o ciclo de produção, os 12 meses, que a cada 12 meses as coisas se repetem na propriedade. Então, nós olhamos sempre 12 meses para trás. Ali é 2015 fechado e aqui os últimos 12 meses. Variou de 64 a R$ 1,35. Para terem uma ideia dos outros elementos do custo, somem aí, em média, 20 centavos e vocês têm próximo ao custo total de produção dessas propriedades. Neste próximo slide, eu pego essa distribuição dos dados para que vocês tenham uma ideia de como se dá as realidades diferentes. E isso aqui, o que é? O percentual de produtores no eixo Y e aqui o custo, aliás, a margem, o lucro líquido por litro de leite em 2015. Então, aqui está apurado tudo. E aqui, esse sistema, embora seja gerencial, ele segue a mesma metodologia de apuração de custos de qualquer empresa, tá? Preconizado pela Receita Federal. Exatamente o mesmo plano de contas, exatamente a mesma lógica. E nós temos aqui o seguinte: no ano passado, 62% desses produtores tiveram um prejuízo. Eles não tiveram lucro, eles tiveram prejuízo. 62%. É assustador. Nós estamos acostumados a trabalhar com uma média de 30%. É normal, sempre tem gente perdendo dinheiro. Agora, 62% dos produtores perdendo dinheiro, eu nunca tinha visto, né? Embora tenha pessoas com muito mais anos de história que eu, nós temos uma deficiência muito grande de dados, inclusive, para nos mostrar isso. 38%. Para vocês terem uma ideia, ele variou ali de 41 centavos negativo a 39 positivo. Olhe que dispersão tem esses dados. E um custo operacional efetivo aqui dos que tiveram prejuízo de 95 centavos e desse grupo aqui de 65 centavos. Então, vejam os contrastes. Nesse próximo dado é os últimos 12 meses. Como que foi esse resultado dos últimos 12 meses quando a gente divide ele por litros vendidos? Mudou totalmente. Esse era o cenário anterior, esse é o cenário atual dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, nesse grupo de propriedade, 99,7% tiveram lucro. Teve um produtor dos 305 que teve zerado. Na verdade, nenhum deles teve prejuízo. Então, essa situação não é verdadeira, a anterior, e a atual também não. Um ano médio fica entre essas duas situações. Jamais nós tínhamos visto impacto tão grande assim nesses resultados. Tá? A média desse resultado por litro de leite aqui, agora nos últimos 12 meses, foi de 20 centavos de lucro líquido, isso inclusive após os impostos. No próximo slide, eu chamo a atenção para a relação que existe entre escala de produção, o volume que cada produtor produz e o resultado que ele tem. No eixo Y é o resultado e aqui é litragem, litros dia. Vocês veem ali valores de 500 e 1.000, né? O grupo fica próximo a isso. Produtores com menos de 1.000 litros dia tiveram, aqui é 2015. Tá? Por que eu puxei 2015? 2015 é muito mais útil para nós nos planejarmos agora à frente, porque tudo indica que nós vamos ter os próximos meses muito mais parecido com 2015 do que de janeiro para cá, infelizmente. Então, isso aqui é didático para nós. Espero que não. 2015 foi um ano terrível que todo mundo quer esquecer. Nós ainda estamos longe da realidade dele, mas nós estamos numa tendência de relembrá-lo. Quanto mais leite a propriedade produz, maior é a probabilidade dela ter resultado positivo. Agora, isso tem exceções. Tem produtores com muito bom volume e com péssimos resultados. Tá certo? E o estrago é muito maior. Se é para mim ter prejuízo, eu quero ter prejuízo produzindo pouco leite.
Ok? Nesse próximo, muito interessante esse slide, nós plotamos aqui o quanto os produtores gastaram por ano na propriedade, nessa propriedade média de 23 hectares, em alimentação, aquisição e produção. Então, aqui está diesel, está semente, está fertilizante, está compra de ração, está produção de silagem, produção de pasto, tudo que tem a ver com produzir comida ou comprar o que eu preciso. Tá? E o que a gente nota? Uma tendência geral naqueles pontos azuis ali, que vão lá para cima, de que mais gasto, mais lucro, que é o que está aqui, isso é o resultado do ano. Tá? Mais lucro estaria daqui para cima e prejuízo daqui para baixo. Mais gastos, mais lucro, mas apenas para alguns. Então, primeiro, a gente derruba um mito, uma falácia, de que para ganhar dinheiro tem que fechar a mão, tem que diminuir dispêndio. Isso é errado. Nós temos que reduzir o custo por litro, pois a nossa remuneração é por litro. O produtor de sucesso ele gasta mais por mês, a sua máquina tem um volume maior e, por consequência, mais por ano. Agora, tem que gastar nas coisas certas. Porque esse grupo em vermelho aqui gastou nas coisas erradas. E o que são essas três cores? Vermelhos são produtores que recém entraram num programa de assistência, fazem a coisa tradicional do Rio Grande do Sul, muita ineficiência. Os produtores azul claro estão numa situação média, azul escuro já tem 3 anos de trabalho. Perfeito? Aqui são as mesmas propriedades, só que o eixo do Y é a mesma coisa, só que aqui nós temos o que no eixo do X? Um índice que nós tentamos entender o que estava por trás desse resultado, e nós conseguimos explicar 93% dessa variação aqui, olhando para 3 coisas, 2, mas 3 subdivididas. A fertilização de pastagens, a fertilização da lavoura de milho para silagem e o manejo da propriedade, em particular, o manejo alimentar do rebanho, a eficiência do manejo. Quão bom ele é em adubar corretamente, quão bom ele é em manejar os animais do ponto de vista nutricional. E vocês veem que quanto melhor é esse produtor, maior o resultado. Isso explica 93%. Então, se alguém quer ganhar dinheiro com leite, tem que focar em alimentação em primeiríssimo lugar. Esta é a curva de preços do CPEA, tá? Sendo que a última perna lá é uma estimativa nossa. Então, aqui ainda não ocorreu, isso é uma estimativa nossa. Então, vocês veem, desde 2012, o que tem acontecido com o preço do leite? Esse, sim, está deflacionado. Tá? Então, aqui está removido o efeito da deflação, porque a gente está indo muito para trás. Então, vejam, essa é a montanha-russa. Agora, leite é montanha-russa, nós temos que ter muito claro. Quem não consegue conviver com essa sensação de montanha-russa não deve entrar no mercado de leite, até o dia que nós consigamos resolver essa equação. Mas isso vai ser muito bem anunciado. Então, entrar no mercado de leite é entender que eu vou ter altos e vou ter baixos. E o grande segredo do produtor que ganha dinheiro é ele saber se preparar para as altas, assim como para as baixas. E, nos momentos de grandes preços de leite, guardar, segurar os seus custos baixos, não afrouxar o cinto da calça porque vai comer um churrasco, como a gente faz. Se está de dieta, deixa o cinto no buraco que estava. E aí vem aquele período de bonança e eu tenho uma sobra que eu guardo igual como eu guardo volumoso conservado. Esse é o produtor previdente. Onde o problema não está, na nossa visão, e aqui são 22 anos para chegar nessa conclusão, não está na área útil, uma propriedade muito pequena. Desde que ele tenha 9 hectares ou mais, ele tem condições de ter excelente qualidade de vida. Menos de 9 merece um tratamento especial. Mas a média, segundo o próprio trabalho da Emater e IGL, é 19, 20 hectares no estado. Na capacidade das vacas produzirem mais leite, não falta genética no campo para volume, falta para tudo demais. Longevidade, mais sólidos, melhores ubres, pernas e pés, tudo o que vocês imaginarem. Mas não para mais volume, porque toda propriedade que é implantada um programa de assistência, aparece leite em poucos dias. Então, isso é um mito. Não significa que nós não tenhamos que seguir melhorando nesse quesito, porque vai trancar ali na frente. Não está na dependência de pasto, está na dependência de um pasto que não existe, ou que não há consumo, ou que não há qualidade, mas não no fator pasto. Isso é outro mito. E não está no calor ou no frio, porque há formas, inclusive, ainda antes de eu ter que investir em todas as tecnologias para refrescar essa vaca, frio não é problema no gado europeu, não o nosso frio. Antes de eu ter que investir isso, eu tenho formas e manejos que impedem. Então, quem está com
tendo dificuldades? São produtores que têm muito pouco leite por pessoa envolvida. Normalmente o casal e um filho, ou se tiver um empregado, raríssimos casos de um sócio. Quem são as pessoas que têm que ser remuneradas? Isso eu chamo de pessoas envolvidas. Tá? E nós temos hoje, no Estado, cerca de 5.000 litros por pessoa envolvida, por mês. E nós, nesse grupo, é 7.000 e pouco. E tem produtores, ali embaixo está a média deles, e tem produtores nesse grupo chegando próximo a 15. Com 10.000 eu tenho uma realidade muito tranquila, com 15.000 eu tenho uma vida melhor que mais de 99% da população urbana. Segundo item, continuando, quem não sabe que leite vem de comida, pensa que é de outras coisas, não vou entrar em detalhes, mas quem não tem essa noção está em grande dificuldade. Quem tem depreciação acima de 10 centavos, e eu diria por litro, e acima de 15, eu botei ali EB, e não é Exército Brasileiro, é elefante branco. Agora, qual o produtor que conhece sua depreciação? Isso é um indicador muito importante no nosso negócio. Quem está longe da maturação de seu projeto, e isso é uma coisa boa, porque nós somos jovens, nós estamos crescendo na atividade, todo mundo do país acreditou, o Estado também, e isso traz dificuldades de caixa. Quem carrega animais improdutivos, isso é um problema de várias ordens, começando pela alimentação. Quem não controla seu fluxo de caixa, que é praticamente todos. Não nesse grupo. Esses todos têm um controle, mas essa é a realidade brasileira. Falando da escala, nós, quando fazemos um investimento, nós subimos isso aqui. Nós estamos lá estrangulados, temos que investir, compramos qualquer coisa, construímos qualquer coisa, e agora nós temos um investimento grande que nós temos que otimizar. E a maioria dos produtores está aqui, está numa fase ociosa do seu investimento. Isso é muito importante que a gente entenda. É aquela questão da maturação do projeto. Eu tenho que passar o meu ponto de equilíbrio a partir do qual eu vou começar a ter lucro. Entrar ali naquela área azul, sem estrangular. Eu tenho que trabalhar, é como um aparelho de som. Eu trabalho lá com 75%, máximo 85% da capacidade, senão eu estouro os alto-falantes. Se eu baixar, eu não ouço. Né? Numa festa, isso. É assim que funciona. Então, vale para todos os recursos que vocês imaginarem. E, por fim, quem está, então, ganhando dinheiro? Além das coisas que já ficaram implícitas no que eu falei, quem busca assistência técnica, ele tem que ser proativo, ele tem que buscar. Insistência técnica não funciona. É altamente caro e frustrante. E faz o que é combinado, não é faz o que é mandado, é o que ficou acertado. E o profissional volta no próximo contato e aquilo foi feito. Isso é um diferencial muito grande. Quem tem um controle simples, mas efetivo, do seu processo produtivo. Quem anota, quem registra. Quem tem o alimento acima de 57% do seu custo de produção. O alimento é o item mais caro e ele tem que ser o mais pesado, porque é o único que se converte em leite. Tudo demais é aparato para fazer a vaca comer. Pensem bem. Eu quero um máximo de peso em alimento, e isso não é dito, muitas vezes é interpretado ao contrário. É o mais caro, então tem que diminuir. Diminuir percentualmente, pelo amor de Deus. Sabe escolher e mantém relação estável com uma indústria. Eu não conheço produtor de sucesso, um produtor que eu consiga conviver, ou que os técnicos que eu atendo consigam conviver, se ele trabalha no leilão do leite. E isso é uma questão muito polêmica, mas quem está nisso está com o foco errado. Escolha uma indústria que confie, que tenha um programa que combine com seus valores e com sua visão de futuro e acredite nessa empresa. Não que não possa mudar, eventualmente, mas tem que ter constância e se beneficiar do que essa indústria, porventura, ofereça para quem tem essa constância. E se planeja para as flutuações de mercado, pois elas são inevitáveis, a menos que nós venhamos mudar o nosso modelo de comercialização de leite. Ela é só uma coisa certa. Quem viu esse preço subindo agora, nesse ano, e não tinha noção que isso ia cair, me desculpe. Está sonhando, acredita em Papai Noel, porque não tem nada a ver. O gráfico aquele de preço que eu mostrei, acho que deixa isso bem claro. Então, esse é um setor altamente produtivo e estimulante, e que nós precisamos desenvolver mais propriedades com essa característica, que tenham resiliência. Resiliência é a capacidade de qualquer estrutura, de qualquer sistema. Isso vem desde a física em metais e vai até a biologia, a ecologia, relações entre espécies. E vale para uma propriedade e para um negócio.
Eu sofro um impacto, que seria essa setinha aqui, ele vai empurrar essa bola e eu quero que ela fique dentro desse limite e volte de volta para o ponto que estava. Então, esse é um sistema de baixa resiliência, um impacto aqui faz com que ela passe do limite, aquele pontilhado ali de baixo é um sistema de alta resiliência. Não é que nós nunca vamos estar livres dos impactos, nós temos que sobreviver. A família não se desagrega, as contas são pagas, não existe descapitalização nos momentos de crise. Esse é o grande segredo. Quando ocorrerão avanços significativos? Quando aceitarmos que este é um processo excludente. Eu trabalho todos os dias para que pessoas não sejam excluídas, mas eu sei que isso é natural, e nós temos que ter isso bem claro, órgãos de extensões, órgãos de governo. Leite não é para qualquer um. Nós estamos atrasados no leite porque nós estamos tolerando ineficiência, e os bons estão sendo penalizados. Para ter lucro, tem que ter bom, tem que ser bom, tem que querer e tem que conhecer e controlar. Essa era a minha mensagem. Estaremos à disposição para responder questionamentos e debater com os colegas. Muito obrigado.